Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML e de CSS. A nossa aula agora é a última aula a respeito de formulários. Nós vamos falar a respeito de semântica de formulários. E como vocês viram, a minha câmera foi de arrasta, né? Mas, é, vamos ver, né? Bom, primeira de todas as coisas, a tag label. A gente viu nas outras aulas que a gente pode criar textos diretamente para cada um dos nossos campos de formulário. Mas por que a gente tem que utilizar a tag label e não a tag p? Bom, justamente para representar para o navegador cada um dos nossos elementos do nosso formulário. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, na prática, como é que funciona. Imagina, por exemplo, se você é um deficiente visual e que você quer dar uma olhada nesse formulário como um todo. Beleza, aqui a gente tem aqui um label chamado nome. Bom, aqui a gente tem um input aqui que a gente pode colocar um ID. Nome. Bom, é bem importante que a gente utilize o label e não o P justamente por quê? Justamente porque para o navegador para deficientes visuais e tem algum problema de visão, alguma coisa do tipo, eles vão conseguir entender um pouco melhor. Às vezes o navegador vai conseguir entender que essa palavra aqui chamada nome, ela está se relacionando justamente com esse campo aqui. Enfim. De uma forma muito melhor, por exemplo, do que se eu colocasse simplesmente uma tag P ou uma tag H1 ou qualquer outra tag de texto aqui, beleza? Então é justamente por conta disso que a gente utiliza a tag label. Bom, além disso a gente tem o atributo for. O atributo for é justamente para indicar para qual campo do formulário a gente está se dirigindo. O objetivo é justamente se dirigir, por exemplo, para uma ID em específico do campo. O que acontece, galera? ID, basicamente, é o identificador único que você dá para cada campo, às vezes na sua página, às vezes no seu website, enfim. E aqui no caso, é o identificador único que eu dou para essa página web em específico. E bom, esse aí já é muito importante, por quê? Porque, como eu falei, ele é um indicador único. E, como eu falei, esse atributo for, ele faz exatamente isso, ele busca um identificador único dentro da nossa página. Bom, e eu não posso confirmar assim para você. Talvez lá na frente possa dar uma pesquisadinha assim do que acontece se a gente tiver dois IDs. Mas se eu não me engano, esse label aqui vai se relacionar com ah, o segundo ID. Eu não posso confirmar para vocês, galera. Eu imagino que eu vou poder trazer a resposta lá na próxima aula, ok? Beleza? Não posso prometer porque talvez eu me esqueça, mas dependendo, vocês podem me xingar aqui nos comentários se eu esqueci, enfim, mandem mensagem, beleza? E como eu falei aqui pra vocês, a tag label ela é justamente para ser feita dessa forma, beleza? E aqui a gente tem as tags legend e field sets. E a gente pode implementar uma separação semântica entre partes dos formulários. Por exemplo, eu acho que se vocês já tentaram fazer algum curso, já tentaram fazer alguma coisa, vocês puderam ver que o formulário ele tem várias partes, não é? Tem uma parte, por exemplo, para os dados pessoais, tem uma parte para o seu endereço, tem uma parte para as habilidades que você domina, tem uma parte para o questionário. É justamente por conta disso que a gente tem as tags legend e a tag field sets. Justamente para você criar dentro do HTML essas partes. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que já está criado no caso, que é justamente essa tag. Aliás, eu vou criar especialmente essa parte aqui. Eu vou chamar ela de dados pessoais aqui. Ctrl Shift P, aqui. Você vem aqui, Wrap with Abbreviation. E aqui você pode criar o field sets. Beleza? Aqui você pode criar o legends e chamar de dados pessoais. Inclusive eu estou com o live server aberto aqui, como vocês podem ver. E aqui eu já tinha criado previamente um outro field set. Eu poderia criar talvez aqui um outro field set tipo datas. Tem esse daqui, os estados, enfim. Bom, mas de modo geral é isso, galera.
No modo geral é isso. E eu tenho uma lição de caso pra vocês. É o seguinte, eu gostaria que vocês criassem um quiz simples sobre HTML e CSS. E vocês vão ter que pedir para os seus usuários informações como é o caso do nome, do e-mail. E esses dados pessoais vocês vão colocar em um field set chamado dados pessoais. O outro field set vocês vão. Pera, me perdi. O outro field set vocês vão determinar justamente para que. Para. Se eu não me engano, essa linguagem aqui é JavaScript, né? Ou C. Acho que é JavaScript. Tá bom, tá bom. Eu acho que é C, né? Enfim. Me confundi. Distraí. Meu objetivo é justamente meio que, como eu posso dizer, fortalecer esse pensamento semântico dentro da cabeça de vocês. E é isso, galera, é isso. Aí, como eu falei, a gente terminou a aula de formulários aqui. Na próxima aula, se tudo der certo, a gente começa a aula sobre tabelas. E é isso. É isso. Falou, gente. Tchau. Aliás, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal. E assim, galera, eu gostaria que, tipo, ou na aba comunidade, ou na aba. Em algum lugar aqui, eu gostaria que vocês me cobrassem justamente sobre essa questão aí do HTML e do CSS. Aliás, dos IDs no HTML e no CSS, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho uma tendência muito forte de esquecer. E, tipo, pra eu construir um momento, assim, pra que eu consiga me fazer tudo aqui, né, gravar tudo bonitinho, é um, é um certo trampo. Então, tipo, eu gostaria que vocês dessem uma cobrada justamente por isso. Beleza? Mas é isso, galera. Falou, gente. Tchau.